Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Rogério Lourenço e eu quero dar as boas-vindas a você aqui no meu canal. Que Deus te abençoe, muito obrigado por estar entrando aqui no meu canal, ou você que já é inscrito e acompanha o meu conteúdo, ou você que é novo aqui, né, e entrou pela primeira vez, muito obrigado mesmo assim. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da classe dos adultos, né? Estamos estudando neste último trimestre o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, que vai ser estudada em classe, né, no dia 28 de novembro de 2021. O título da lição diz Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática da nossa lição diz: do reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. É muito importante também que você realize a leitura bíblica em classe, que está aí na sua revista. Eu vou deixar aqui na tela, Atos capítulo 20, versículos 17 a 34. Você pode, se já não o fez, né, você pode dar uma paradinha no vídeo e efetuar sua leitura aí para o seu melhor aproveitamento da aula. A lição, de uma visão geral, ela vai abordar, né, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Vai abordar também Paulo apela aos líderes. E por último, ou melhor, esse é o 3, né? O segundo, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o terceiro, Paulo apela aos líderes. Então já dá para perceber que é uma lição, como diz o título, voltada para o ensino de Paulo aos vocacionados ao ministério, né? Paulo, ele tinha essa preocupação de ensinar e formar novos pastores, novos líderes, para tomar conta do rebanho de Deus, aonde ou por onde ele fundava e plantava as igrejas. Então, a título de introdução, o que é que nós vamos estudar nesta lição? Nós vamos estudar sobre o grande legado que Paulo deixou para os obreiros, tanto daquela época quanto para os obreiros da atualidade. Paulo, assim como Cristo, ele é um dos exemplos, né, e talvez na questão de pastorado, talvez seja o melhor exemplo, do Senhor Jesus Cristo, né? Que ele é o mestre supremo. Talvez fora de Cristo, Paulo seja o melhor exemplo de obreiro, de pastor, um exemplo para nós, né? Para mim, que sou um jovem pastor, um exemplo para os obreiros vocacionados para o ministério e assim por diante. Então vamos lá. No ponto de número 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Então nós vamos ver que Éfeso foi o ponto de partida, né, para este viés de Paulo, de preparar obreiros para o ministério. Subtópico 1, o ponto de partida. Nós vimos em Atos capítulo 13, versículo 1, que Antioquia foi a base missionária de Paulo. Então foi dali que Paulo partiu para as suas viagens missionárias. Porém,
Éfeso foi o local estratégico para Paulo formar novos obreiros. Se você lê na leitura bíblica em classe, você vai notar isso. Paulo escrevendo aos anciãos ali em Éfeso, né? Lá no versículo 17, ele manda chamar os anciãos e ele está se dirigindo a eles. E ele diz no versículo 28 do capítulo 20 de Atos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então você vê aí que foi em Éfeso que Paulo mostrou a sua, não é que ele não tinha antes, mas foi ali que se destacou a sua vocação também de preparar novos pastores, novos obreiros para a seara do mestre. E naquela oportunidade, ele está falando com os pastores, os bispos que foram escolhidos em Éfeso. Então, Éfeso foi o ponto de partida. Ele ficou ali, se você ler Atos 20 e 31, você vai ver que Paulo ficou ali por cerca de 3 anos ensinando a igreja e também trabalhando nesta formação de novos líderes. Subtópico 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. Então, o apóstolo Paulo, além de arregimentar, ajuntar novos obreiros, ele investiu nestas pessoas. No caso, não estou dizendo de investimento financeiro, mas Paulo investiu, digamos assim, mentoria, investiu em ensino. Ele acreditava naqueles novos obreiros, aqueles novos pastores. Então isso foi algo muito peculiar no ministério de Paulo. Paulo sabia que ele não era insubstituível. Paulo tinha em mente que mais cedo ou mais tarde ele iria partir desta terra e a igreja continuaria aqui. Então ele já estava preparando novos obreiros para esta empreitada. E aí nós temos alguns nomes: o próprio Timóteo, o próprio Sópatro, segundo, nós vimos também um outro homem chamado Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e assim por diante. Então foram vários homens. Pegamos aqui o exemplo de Timóteo, que Paulo ele chama Timóteo, do seu filho na fé. Isso é muito importante para mostrar a mentoria de Paulo na vida dos obreiros e neste particular na vida do jovem Timóteo, o jovem pastor. Subtópico 3, Paulo, um mestre inspirado. O que me chama a atenção aqui nesse ponto é que Paulo, ele ensinava os seus obreiros como um mestre inspirado por Deus. Nós já vimos isso em outra lição, mas vale ressaltar lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, Paulo, ele deixa claro que ele recebeu o evangelho do próprio Deus, do próprio Jesus, E isso é muito importante, por quê? Porque Paulo recebeu os seus ensinos do próprio Senhor Jesus. Então ele era um mestre inspirado. Gálatas 1:12 diz: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Paulo, ele era um apóstolo inspirado, por quê? Um mestre inspirado, melhor dizendo, por quê? Porque ele recebeu as revelações do próprio Senhor. Então ele reunia os vocacionados ao pastorado, dava-lhes instruções para que eles pastoreassem
à igreja. Tanto que Paulo escreveu 3 cartas, né, que são classificadas como cartas pastorais. Cartas pastorais. É a primeira e a segunda de Paulo a Timóteo, né, e a sua carta a Tito, 2 jovens pastores que foram vocacionados por Paulo no seu ministério. Então, neste ponto 1, nós aprendemos aí, né? Éfeso, o ponto de partida para os vocacionados. Agora, vamos meditar um pouquinho nesse ponto, né? Fazendo a pergunta número 1 e número 2 do nosso questionário. Em que lugar Paulo permaneceu mais tempo em seu ministério? Se alguém perguntar para você qual foi o lugar que Paulo permaneceu mais tempo, ele permaneceu mais tempo em Éfeso, né, por cerca de 3 anos, ensinando a palavra de Deus. E a pergunta 2, quais são as epístolas destinadas ao pastoreio da igreja? Quais são as 3 cartas pastorais? Se alguém te perguntar, a primeira de Paulo a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo e também a carta a Tito. Essas são as 3 cartas pastorais. Agora então nós vamos para o ponto de número 2. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, né, para nós interagirmos. 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Vamos lá então, vamos ver o legado que Paulo deixou na questão doutrinária para os novos líderes. Subtópico 1, a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e gnósticos. Então nós vemos aqui 2 seitas que Paulo teve que enfrentar, os judaizantes e os gnósticos. Letra A. Quem eram os judaizantes? Quem eram estas pessoas? Os judaizantes, eles eram pessoas que aceitaram a fé cristã, porém acreditavam, ensinavam e impunham que para ser salvo era preciso continuar mantendo os ritos da lei de Moisés. Então eles perturbavam os gentios para que eles obedecessem à lei de Moisés para serem salvos, né? Então isso é muito interessante porque Paulo, ele combatia isso. Então os judaizantes, eles exigiram que os novos convertidos gentios observassem a lei. Graças a Deus está caindo uma chuva aqui, né, na minha cidade. Não sei se vai sair aqui no som, mas está uma bênção, né? Chuva é bênção de Deus. Então os judaizantes diziam que os gentios precisavam observar a lei, como a prática da circuncisão, a observância do sábado, né, e dos ritos sobre datas, festas dos judeus, datas comemorativas, né, sobre comidas, rituais de todos os jeitos, né, tradições e ordenanças da lei de Moisés. Então os judaizantes diziam que os gentios tinham que guardar isso, mas Paulo combate isso. Sabe por quê? Porque a salvação não é por mérito humano. Paulo batia muito nessa tecla. Salvação é pela graça de Deus, é pela fé e pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é o meio que nós chegamos até a graça de Deus. Então Paulo deixa um legado de defesa doutrinária que os pastores precisam ter. Todo obreiro, todo pastor, todo líder precisa ter uma experiência, uma prática e uma fundamentação bíblica para ele, né, defender a sua igreja das heresias que já desde o primeiro século graçam, né, querem interromper a igreja do Senhor Jesus, atrapalhar, e até hoje nós vemos aí várias heresias. E na letra B temos os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Era uma outra seita, né, que eles consideravam mais espirituais do que todos os outros ali. Então eles tinham um ensinamento de que o corpo é mau, você pode fazer o que você quiser com ele,
que só o Espírito importa, só o Espírito é bom, só o Espírito presta. O resto você pode pecar, pode fazer o que você quiser. E o ensino deles implicava, né, na banalização da graça de Deus. Ou seja, se o corpo é mau, então eu posso pecar e fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque isso não vai afetar a minha salvação. Eles ensinavam isso. E isso Paulo combate, porque isso era banalizar a graça, né? Então, uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é a graça verdadeira. Então, qualquer pessoa que chegar em você e disser, nós somos salvos pela graça, então você pode pecar e fazer o que você quiser, porque a graça nos salva. A salvação não é por obras, pode usar até essa questão, né? Salvação não é por obras, então eu posso pecar, fazer o que eu quero. Então, mas isso não é a graça verdadeira de Deus, não é a graça bíblica, né? Subtópico 2, o compromisso de Paulo com o Senhor. Então nós vemos lá em Atos capítulo 20 e versículo 19, tá aí na própria revista tem, né? Servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Então Paulo ele se preocupava em viver, isso aqui é muito importante, presta bastante atenção nisso. Paulo se preocupava em viver de maneira coerente com aquilo que ele ensinava. Então Paulo tinha essa preocupação, viver aquilo que ele ensinava e ensinar aquilo que ele vivia. E este é um legado, né, que todo obreiro precisa seguir. Este legado do apóstolo Paulo. Ensinar aquilo que vivemos e viver aquilo que ensinamos. Sabe por quê, meus irmãos? A coisa mais difícil para um obreiro é alguém, né, lançar em rosto que ele não vive aquilo que ele prega, que ele não vive aquilo que ele ensina. Isso é terrível para o ministério de um obreiro. Nós não somos perfeitos. Os obreiros são pessoas naturais, normais, cheias de erros também, dependentes da graça de Deus. Mas a igreja olha para nós. Você que é líder de algum departamento ou pastor da igreja, a igreja olha para você e vê em você um exemplo. Então você precisa viver aquilo que você ensina na sua igreja. Vamos lá. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na pública. Então, do mesmo jeito que você é na igreja, você precisa ser em casa, você precisa ser no mercado, na escola, na faculdade, na sociedade, porque as pessoas estão olhando para você, olhando para a sua vida. É isso aí. Então, esse ponto de número 2, nós aprendemos aí o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Então, Paulo combateu os judaizantes, Paulo combateu os gnósticos. E ele deixa para nós este exemplo de que todo obreiro precisa ter fundamentação, como eu já disse aqui, fundamentação bíblica para combater os lobos, nós vamos ver no próximo ponto, os lobos cruéis que se levantam para devorar o rebanho. Então vamos meditar aqui em uma questão, né, que é a questão de número 4 do nosso questionário, que diz assim, que qual era a implicação do ensino dos gnósticos? Qual era a implicação do ensino dos gnósticos que Paulo combateu, melhor dizendo. A implicação deste ensino resultava na banalização da graça de Deus. Ele dizia assim, você pode pecar porque o seu corpo é mau. E isso é banalizar
a graça de Deus. Então vamos agora para o terceiro e último ponto da nossa lição, que é o número 3, Paulo apela aos líderes. Então Paulo ele faz um apelo aos líderes e ele está agora diante dos anciãos de Éfeso, falando da sua partida, e eles não veriam mais Paulo, e não viram mesmo. Então ele está agora deixando um apelo aos obreiros ali, deixando um apelo aos líderes. E o subtópico 1 diz, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Lá em Atos 20, que é o que nós estamos estudando, a leitura bíblica, né, em classe, Atos capítulo 20, lá no versículo 24, Paulo ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então ele fala assim, ó, mas em nada tenho a minha vida como preciosa. Então ele está fazendo um apelo aos apóstolos, aos anciãos, aos líderes ali de Éfeso, para não se prenderem a coisas materiais, né? Não podemos, irmãos, está aí na sua revista, olha aí, você líder, não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Então, um dos perigos que um pastor pode passar, pode correr, o risco de deixar a ganância, deixar as riquezas, a vontade de ganhar dinheiro, sobressair a sua chamada. Então, seja desprendido das coisas materiais. Até porque você foi chamado para pregar o reino de Deus. Você não foi chamado para enriquecer ninguém, para pregar uma doutrina, a doutrina da prosperidade, uma doutrina falsa, que todo mundo que serve a Deus tem que ser rico. Se Deus te abençoar materialmente, seja grato e use para a glória de Deus. E diga como salmista, né? Como diz na Bíblia, se as vossas riquezas aumentam, não colocais nela coração. Então, o primeiro apelo que Paulo faz, sejam, em outras palavras, líderes de Éfeso, sejam desprendidos de coisas materiais. Façam a obra de Deus, não por ganância, não por torpe ganância, mas por amor às ovelhas que Deus colocou na sua disposição, ou sob os seus cuidados. Subtópico 2, sobre o cuidado pessoal do obreiro. Também Paulo, ele faz este apelo na primeira parte do versículo 28 de Atos 20. Olhai, pois, por vós, o cuidado que o obreiro precisa ter com a sua própria vida, com a sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde emocional, porque às vezes nós achamos que nós somos super-homens e não somos. Então, as experiências da vida nos ensinam que nós não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. Tudo pode acontecer conosco, se Deus permitir. E nós precisamos estar preparados, tendo cuidado de nós mesmos. Então Paulo diz, olhai por vós mesmos. E é interessante que o texto do versículo 28, né, ele fala para olhar para duas coisas. Primeiro, olhai para vós, olhai, pois, por vós. E aí tem um E, que é um conectivo, né? E por todo o rebanho. Então, olhai por vós e olhai também pelo rebanho. Mas primeiro, olhai por vós. Esteja bem. Você que é um líder, você que é um pastor, esteja bem consigo mesmo. Esteja bem de saúde, esteja bem emocionalmente, esteja bem psicologicamente e depois olhe também pelo rebanho, porque é a ordem, né, bíblica.
revelada aqui pelo apóstolo Paulo. Subtópico 3, sobre as ameaças de lobos cruéis no rebanho de Deus. Então você olha aí, versículo 29 e 30, né? Paulo ele vai fazer este alerta. 29 diz, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha aí que coisa, né? Paulo estava até profetizando, né? Depois que eu partir, os lobos chegarão, e vocês terão que estar preparados, né, para as ameaças dos lobos cruéis. E o versículo 30 ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então Paulo já está fazendo um apelo, tomem cuidado com as ameaças dos lobos cruéis. Então Paulo aqui faz 3 apelos. Primeiro, sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Sobre o cuidado pessoal do obreiro, Paulo apela para isso. E também sobre a ameaça dos lobos cruéis, que viriam falsos obreiros, né, falsos profetas, que viriam para tragar as ovelhas, que Paulo deixou aos cuidados dos líderes em Éfeso, dos bispos em Éfeso. Isso é muito importante. Ok? Então, nós aprendemos isso nesse ponto, os apelos de Paulo aos líderes. Então, vamos agora para a última pergunta, né? O que Atos 20 e 24 mostra? O que o texto de Atos 20 e 24 mostra? Mostra que Paulo tinha um coração livre da avareza, livre da ganância, né? Ele fazia a obra de Deus por amor e não por dinheiro. Isso fazia toda a diferença no ministério de Paulo. Então vamos para a conclusão da nossa aula. Se você tem alguma dúvida, algum acréscimo, algum comentário para fazer, é só deixar aí nos comentários e nós vamos ler e responder. Então, nós concluímos a aula dizendo o seguinte: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. E que legado, irmão? Que legado Paulo, que herança Paulo deixou para nós. E que possamos, nós como novos pastores, seguir este exemplo para nós fazermos a obra de Deus. Ok? Vamos terminando por aqui. E o meu desejo é que esta aula edifique a sua vida. Você, principalmente você que é líder. Todos podem tirar proveito aqui, mas você que é líder, né, talvez seja mais diretamente abençoado por esta lição, porque fala de liderança. Antes de nós encerrarmos o vídeo, eu quero pedir a você. Nós estamos aí em uma meta para chegar a 1000 inscritos, né? E eu quero rogar a você que me ajude, se você não é inscrito ainda em nosso canal, que você possa se inscrever, né, e acionar o sininho das notificações, porque isso é muito importante. Também, já que você veio até aqui, também deixar um like aí, porque o like fortalece o canal, né? Então a plataforma do YouTube vai entender que você gostou do vídeo e que o conteúdo é relevante para outras pessoas, então ela vai indicar este conteúdo para outras pessoas. E também que você possa compartilhar este canal nas suas redes sociais, né? Com seus amigos, irmãos da igreja, parentes e até pessoas que não são evangélicas. O meu canal é um canal de educação, escola bíblica dominical. Então, ele serve para outras pessoas também que não professam a mesma fé, porque nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. E quem sabe alguém pode abraçar a fé verdadeira ouvindo uma aula como essa. Então que você possa também compartilhar. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.